Química, para de calcular, número atômico igual a 11. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aí à resolução da provinha do IME de 2020-2021, a parte discursiva dela, que seria a segunda fase, a questão de número 3 é que nós vamos resolver hoje, tudo bem? Só um adendo, a equação que nós vamos utilizar aqui, eu não vou deduzi-la durante a resolução, eu vou pressupor que vocês já conheçam ela, que seria a equação de Nernst, né? Inclusive o formato dela, eu já vou pressupor que vocês já saibam, embora eu faça alguns comentários, porque eu já deduzi essa equação em vídeos anteriores. Então eu vou colocar um vídeo específico dessa dedução para vocês, tanto no card quanto no final desse vídeo, para vocês terem contato com essa dedução e entender da onde que veio essa fórmula, tudo bem? Dica: quem estuda há mais tempo, quem tem um certo tempo ainda para estudar até fazer a prova, né, até porque já foi a segunda fase, eu indico muito que vocês estudem essas deduções que são de certa forma mais complicadas, porque elas utilizam a parte literal da matemática, né? Isso é muito interessante porque vai abrir a mente de vocês para interpretar e entender uma equação de forma diferenciada. Você vai passar a entender de outro jeito. E isso vai ampliar o seu raciocínio lógico e a leitura que você vai ter do problema vai melhorar bastante. Até porque você vai estar interpretando ela de um jeito diferente. Não apenas como uma ferramenta para você aplicar números, substituir e resolver. Mas você vai entender o significado daquela equação. Tudo bem? Então vamos lá começar a resolver a questão de número 3. Vou ler aqui com vocês, tá? Titulou-se uma solução de 0,15 molar de ferro 2+, com céria 4+, com um eletrodo de platina mergulhado em 40 ml da solução e acoplado a um eletrodo de referência por meio de uma ponte salina. Tudo bem? A titulação, conforme a reação abaixo, foi monitorada pela leitura de um voltímetro. Então essa aqui é a equação que ele colocou na prova, tá? Calcule a força eletromotriz, a FEM, indicada nesse voltímetro após a adição de 8 ml de uma solução de céria 4+, 0,15 molar a 298 Kelvin. Tudo bem? Então vamos lá resolver com calma, com tranquilidade, sem afobação. Primeira coisa, ele falou de ponte salina, falou que você, ele não precisou falar, mas só de você observar a equação, você percebe que se trata de uma oxirredução. A única coisa é que você tem uma seta um pouco diferente, né? Essa seta ela é conhecida e ela representa um equilíbrio químico, né, que ocorre durante esse processo. O que vai acontecer? A forma de você resolver vai ser utilizando a ferramenta do equilíbrio químico, mas a interpretação da questão tem que ser pelo viés da eletroquímica, porque senão você vai chegar a um momento em que a equação que você vai chegar não vai ter sentido, e vocês vão entender o porquê. Bom, sabendo que tem equilíbrio químico, você tem a equação que ela foi fornecida na prova, né? Você primeiro observa, vê que não tem nenhum índice, então em relação às quantidades está ok, e aí você observa as cargas e percebe que as cargas também está tudo certo, está tudo balanceado. Beleza, agora o que você vai fazer? Resolver esse problema sob o ponto de vista do equilíbrio químico. E a sua interpretação deverá ser pelo aspecto da eletroquímica. Vamos lá. Antes de mais nada, né, vamos fazer os cálculos das quantidades que você tem de cada um deles, tá? No caso do ferro 2+, você tem uma concentração de 0,15 mol por litro. Por que mol por litro? Porque molar é mol por litro, tá? Em um volume de 40 ml. Lembrando que a concentração é o número de mol sobre o volume, eu posso fazer o seguinte cálculo, né? 0,15 é igual ao número de mol sobre 40 vezes 10 a menos 3.
Esse 40 vezes 10 a menos 3 é o volume em litros, né? Então, o número de mols que eu vou ter de ferro 2 mais vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 3 mol. Beleza? Isso foi dado do exercício, né? Essa primeira linha e a segunda linha foi dada do exercício. Então eu já consigo fazer esse cálculo. Da mesma forma que ele dá para a série 4+, que também possui a mesma concentração em mol por litro, e o volume que é diferente, que é 8 ml. Resolvendo pela mesma equação, né? Número de mol sobre o volume, eu chego que eu tenho 0,15 é igual ao número de mol sobre 8 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Ao resolver essa continha, nós chegamos que a quantidade séria 4+, equivale a 1,2 vezes 10 a menos 3 mol. Beleza? Então, no início, né, isso daqui foi o dado fornecido para vocês. E no início é justamente essas quantidades que nós temos. Agora vamos entender essa equação química, né, essa reação química pelo ponto de vista do equilíbrio químico. E aí você vai utilizar aquela tabelinha que vocês aprenderam em equilíbrio químico. Vocês terão que utilizar aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Como que eu monto ela? Nós temos início, reage barra forma. Por que reage barra forma? Quando reage, significa dizer que seu reagente ele está perdendo a sua quantidade para transformar-se em produto. Então o sinal que eu vou ter aqui ele é negativo. E quando eu formo é porque eu estou tendo a formação de produtos. Então eu estou adicionando uma certa quantidade de produto devido à reação dos reagentes, né? Portanto, o sinal ele é positivo. E no final das contas, nós temos o equilíbrio químico propriamente dito. No início, como nós podemos ver aqui, nós temos a quantidade séria e do ferro 2+. Sério, 1,2 vezes 10 a menos 3 mol, e o ferro 6 vezes 10 a menos 3. Vou tirar esse mol aqui e vocês vão entender por quê. Professor, mas aqui você está colocando a quantidade em mol e não a sua concentração. Gente, concorda comigo que quando eu estou tendo essa mistura de soluções aí, no final das contas o volume vai ser o mesmo para todo mundo? Então eu vou poder cancelar esse volume no final, né? Então, como que você percebe isso? Porque a proporção é toda 1:1. Então o volume em si ele não vai importar tanto, ele acaba sendo cancelado. Então você pode trabalhar dessa forma. Tudo bem? Vamos lá. Observe que a proporção é 1:1 para 1:1. Beleza? E agora que entra a interpretação eletroquímica do problema, tá? Se você observar, o que é uma equação de oxirredução, perdão? Você tem a reação de um determinado íon em que ele ganha ou perde elétron. Só que se o exercício não falar nada para você, não dá, né, quantidades numéricas ou coisa do tipo, o que você pressupõe? A quantidade que eu tiver desse íon, ele toda será reagido, ou seja, terá adição de elétron ou subtração de elétron e transformará em outro íon. Ou seja, a minha série 4+, ela ganha elétron, ela toda, para se transformar em série 3+. Professor, como o senhor sabe disso? O ferro também não deveria ser assim? E só que qual que é a diferença? Aqui eu tenho uma quantidade muito superior à quantidade que eu tenho de série. Quando eu faço esses cálculos aqui, eu percebo que, nossa, o meu número de mols de ferro é muito maior do que o meu número de mols de série. Portanto, o que acontece? Quem vai reagir é aquela que não estiver em excesso. E aí entra o conceito de estequiometria.
Quando tiver em excesso, você não utiliza esse dado como forma de realizar contas. Você vai utilizar aquele que não tiver em excesso. Quem que não está em excesso? A série. Como que eu sei? Porque para poder reagir toda ela, eu vou precisar de 1,2 vezes 10 a menos 3, concorda? E seria de todos isso. Aqui não tem nada, então eu vou formar os dois. E aqui eu tenho uma quantidade superior à do que a série precisa. Ou seja, quem está em excesso? O ferro. Ou seja, de novo, né, perdão, nós utilizaremos como dado a série, a sua quantidade, para que nós possamos entender quanto que reage de cada um. E quanto que vai reagir? De novo, se não foi falado nada e a série está ganhando elétron, o que você pressupõe? Que toda a série 4+, irá reagir em questão de ganho de elétron para se transformar em série 3+. Então no equilíbrio eu não posso ter nada dela. E para que isso aconteça, eu tenho que reagir ela toda. Só que daí o que você percebe, a proporção é 1:1. A mesma quantidade que eu reagi de série, eu vou reagir de ferro. Então, é o mesmo valor, menos 1,2 vezes 10 a menos 3. No início eu não tinha nada de série 3+, e nem de ferro 3+. Como essas são as quantidades que reagiram, então o que eu vou ter de formação de um produto é justamente as mesmas quantidades, graças à proporção 1:1. Então fica mais 1,2 vezes 10 a menos 3 e mais 1,2 vezes 10 a menos 3. Beleza? Então, no final das contas, quanto que eu vou ter no equilíbrio? 6 vezes 10 a menos 3 menos 1,2 vezes 10 a menos 3. 4,8 vezes 10 a menos 3. 1,2 vezes 10 a menos 3. E 1,2 vezes 10 a menos 3. Bom, gente, esse daqui é o meu equilíbrio. Então, é essa equação, é essa parte que vai me importar com relação às suas quantidades. Tudo bem? Então, esse equilíbrio que eu estabeleci, eu tenho agora a relação de quantidades durante esse processo. E aí que agora vem a interpretação. Pessoal, o voltímetro, ele vai perceber a presença, entre aspas, de quem primeiro? Do ferro ou da série? Antes de atingir o ponto estequiométrico, quem é que tem maior quantidade? Não é o ferro 2+? Olha a interpretação agora, gente. Se eu tenho um excesso de ferro 2+, e como eu tenho um equilíbrio químico, como eu mostrei na setinha, o que isso está indicando? Está indicando que o meu ferro 3+, ganha elétron e forma ferro 2+. Como eu tenho um excesso de ferro 2+, o que está acontecendo na realidade? O meu ferro 3+, está reagindo com o elétron e transformando em ferro 2+. Então, na realidade, a reação que está acontecendo é essa pelo ponto de vista do voltímetro. Por quê? O que ele percebe? Nossa, eu tenho um excesso de ferro 2+. Então, como se trata de um equilíbrio químico, o meu ferro 3+ está reagindo com o elétron presente ali e está formando o ferro 2+ em maior quantidade. Então, na realidade, a reação que eu tenho é essa. Tudo bem? Feito isso, gente, agora fica mais tranquilo. Por quê? Caiu minha caneta aqui, gente. Por que fica mais tranquilo? Porque agora você já tem os valores, já tem a interpretação. Agora basta aplicar e realizar as continhas, né? O número de elétrons envolvido aqui são quantos? Apenas um, né? Só tem um elétron aqui. Portanto, o meu N vale 1. Tudo bem? No final das contas, quando você consegue atingir o equilíbrio químico, quais são as quantidades que você tem de ferro 2+ e de ferro 3+? A quantidade de ferro 2+ que eu vou ter vai ser quanto? 4,8 vezes 10 a menos 3
e de ferro 2+, perdão, ferro 3+, deixa eu arrumar aqui, ferro 3+, igual a 1,2 vezes 10 a menos 3. Beleza? Qual que é o ΔT0 do ferro? Como eu disse para vocês, meus queridos, o ΔT0 do ferro, 3+, deixa eu arrumar aqui para ficar mais legível, do ferro 3+, do ferro 3+, se transformando em ferro 2+, é igual a 0,8 volts. Tudo bem? E aí, basicamente com isso daí nós resolvemos a equação de Nernst, né? Lembrando que o meu Q, ele vai ser a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, né? Portanto, né, qual que vai ser a conta do meu Q? Vai ser a concentração de ferro 2+, dividido pela concentração de ferro 3+. Ah, professor, e o elétron? O elétron não entra, né? Não tem nem sentido. Como que ficaria isso? 4,8 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,2 vezes 10 a menos 3, quarta, o meu Q vale 4. Certo? Agora, mais do que nunca, agora sim, tudo arrumadinho para aplicar a equação de Nernst, né? Então, meu ΔE vai ser igual, o delta é 0, que é 0,8, menos 0,0592 dividido por 1, vezes o log de 4. Log de 2 é fornecido na tabelinha de logaritmos do IME. Tudo bem? Então basta aplicar uma propriedade de logaritmo simples aqui para você conseguir resolver ela, né? Que seria log de 2 elevado ao quadrado. Desce esse 2, fica 2 log de 2. E se eu não estiver enganado, log de 2 é 0,301. Então, quando você resolve essa conta toda, você consegue chegar no ΔE igual a 0,764 volts. Tudo bem? Ah, professor, tem que colocar em 3 casas decimais? Gente, melhor colocar porque nessas horas qualquer detalhe aí pode contar. Tranquilo? Pessoal, lembrando que esse númerozinho aqui é uma transformação do ln para o log, tá? Por isso que nós temos esse fator. Gente, tentei aqui explicar da forma mais completa possível, que vocês pudessem entender da forma mais clara possível. Percebam que são vários conceitos, né? Eletroquímica, equilíbrio químico, equação de Nernst, né? Que está dentro da eletroquímica, e cálculo estequiométrico, né? Balanceamento, a questão da estequiometria, se tem reagente em excesso ou não. Então, assim, são vários conceitos de uma única questão. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo aí. Acompanhem o canal para vocês, né, darem sequência aos estudos. Tem vários vídeos aí já disponíveis para vocês. A frequência dos vídeos vão aumentar. Vou resolver mais provas. Então, comentem aí, dizem o que vocês acharam, deem sugestões, compartilhem, curtam e inscrevam-se no canal aí, tá bom? Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida é só me procurar aí nos comentários que eu leio sempre tudo que vocês colocam, beleza? Um grande abraço, obrigado, valeu, falou, fui.